Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Irmãos, hoje eu queria falar uma palavra com vocês e essa palavra, eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai te animar mais, você que está triste. Hoje eu queria falar sobre 5 coisas incríveis que Jesus está fazendo por você no céu, hoje. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele subiu ao céu. E antes de Jesus ser crucificado e ressuscitar, ele deixou uma promessa. Jesus ele disse assim, em João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então essa palavra diz, irmãos, que Jesus, ele foi para o céu. Ele foi nos preparar um lugar de eternidade, um lugar onde não haverá mais dor, um lugar que é diferente daqui da terra, é diferente desse mundo que nós vivemos, é diferente da vida que nós temos. A Bíblia diz que será um lugar de prazer, um lugar onde as pessoas viverão eternamente. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem luta. Então aqui Jesus disse que nós não devemos turbar o nosso coração. Jesus falou que nós não devemos ficarmos tristes, que nós não devemos ficarmos abalados e nem mesmo pensando somente em coisas ruins, que nós não devemos nos turbar. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, diz assim: que adiantará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então essa palavra diz, irmãos, que quem tentará acusação contra o povo de Deus? Quem pode intentar contra um servo de Deus, contra nós que servimos a Deus? Ou seja, ninguém. Irmãos, nós sabemos que só Deus, Ele tem poder sobre as nossas vidas, porque nossas vidas estão nas mãos dEle. Se nós entregamos as nossas vidas a Ele, ninguém pode nos julgar, porque a Bíblia diz que aquele que todas as coisas tem, as coisas debaixo do seu trono, é Ele quem julgará a todos com justiça. Ou seja, Jesus, Ele tem todas as coisas debaixo do seu trono. E é Ele quem julgará a todos. É Ele quem vai liderar o mundo com justiça. A Bíblia diz que haveria um reino em justiça. E esse reino é o reino de Cristo. Amém? Então a segunda coisa, Jesus está guiando suas ovelhas na verdade. Irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele guia as pessoas na verdade. E essa palavra diz que Jesus ele está guiando as pessoas na verdade. A Bíblia diz assim, em João capítulo 10, versículos 7 a 11, diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus disse, irmãos, que Ele é o bom pastor. Jesus disse que Ele quem entra por Ele, sairá, entrará e achará pastagem. Então Jesus ele contou que Ele é o bom pastor e que Ele guia as ovelhas. Amém? Então,
Nós vemos que a segunda coisa é que Jesus ele guia as suas ovelhas, na verdade. Jesus ele guia o seu povo no caminho certo. Ou seja, por mais que a gente se desvie, por mais que a gente fale, por mais que a gente venha voltar para os caminhos errados, Jesus nos convida de novo a voltar para os caminhos dele. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de qualquer jeito. Então por isso que Jesus ele sabe disso e ele guia as suas ovelhas no caminho certo. Que ele não quer que a gente venha se perder, que a gente venha ser ovelhas que não dão ouvido ao pastor. Ele quer que nós demos ouvidos a ele, aquilo que ele está nos mostrando, aquilo que ele está nos dizendo, aquilo que ele está nos falando. Amém? Então, a terceira coisa, Jesus está nos ajudando a vencer o inimigo. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu ao céu para interceder por nós. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele nos ajuda a vencer o inimigo. Porque ele um dia venceu o inimigo lá na cruz. Um dia foi Jesus quem venceu o diabo. Ele teve que vencer as tentações, porque Jesus também foi tentado, irmãos. Jesus também foi, muitas vezes, quando ele esteve nessa terra, ele teve os levantes do inimigo contra a vida dele. Jesus, ele passou por tentações no deserto por 40 dias. E ele passou por a tentação de não ser crucificado na cruz. O inimigo não queria que Jesus ele fizesse aquele sacrifício. O diabo, com certeza, ele não queria que a gente viesse a ser salvo. Ele não queria que Jesus se entregasse na cruz. Ou seja, irmãos, o inimigo tentou de todas as formas impedir os planos de Deus, mas ele não conseguiu, porque Deus é maior, porque Deus teve misericórdia de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, irmãos, nós vemos que a terceira coisa aqui, Jesus ele nos ajuda a vencer o inimigo. E esta palavra diz que não veio tentação sobre nós que não fosse humana. Ou seja, irmãos, não veio sobre nós nenhum tipo de coisa mal, nenhum tipo de desejo carnal que não fosse do homem. E sim, mas a palavra de Deus diz que Deus ele é fiel, ele não permitirá que a gente venha a ser tentado além do que nós possamos suportar. Então nós vemos que aqui que Deus ele nos ajuda a vencer o mal. E essa é a terceira coisa. A quarta coisa, Jesus está aperfeiçoando a nossa fé. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele aperfeiçoa a fé das pessoas. E ele quer que a gente viva por fé. Ele quer que a gente viva nossas vidas sempre crendo nele, na sua palavra, nos seus ensinamentos, naquilo que ele nos ensinou, naquilo que ele nos falou. Ele quer que nós creiamos nas suas palavras. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui Jesus disse que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Ou seja, assim como Deus é perfeito, nós devemos buscarmos sermos perfeitos. É claro, irmãos, que nós não somos perfeitos, que nós não somos homens de ferro, que não falham, que não pecam, mas a Bíblia diz que nós devemos lutar contra o pecado. Ou seja, Jesus aqui ele nos explicou que nós devemos sermos perfeitos, como o Pai é perfeito. Ou seja, nós devemos sempre buscar fazer o que é certo e não viver nas coisas erradas. É isso que Jesus quis dizer. Buscar a perfeição é quando você se esforça, irmão, para vencer as coisas erradas, para vencer de qualquer forma todo tipo de coisa que te afasta de Deus. É isso que é ser perfeito. É quando você se esforça para não cometer
o erro que você já cometeu antes. As coisas que você fazia antes, você tem que buscar não fazer mais, não praticar mais. Você deve saber que se Jesus te libertou, você não pode mais viver da mesma forma, porque Jesus já te libertou e Ele não quer que você viva da mesma forma, do mesmo jeito de novo, que você venha acreditar nas coisas do mesmo jeito que você acreditava antes. Porque antes, irmãos, nós acreditávamos que tudo que a gente fazia era certo, mas hoje não. Hoje nós sabemos que se algo é errado, é errado, e se algo é certo, é certo. Nós não devemos confundir as coisas erradas com as coisas certas. Nós devemos sempre saber que o errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. Amém? Então, a quinta coisa, Jesus está nos capacitando para anunciar o Evangelho. Irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele nos capacita sempre para muitas coisas. E uma dessas coisas, irmãos, é que Jesus, Ele nos capacita para pregar a sua palavra, para falar do reino de Deus. E a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então essa palavra diz, irmãos, que Jesus, Ele disse aos discípulos: Vão por todo o mundo e pregue o evangelho. Ou seja, Jesus pediu para os discípulos falarem do evangelho. Jesus foi elevado aos céus, mas antes de Ele ser elevado aos céus, Ele pediu aos discípulos: agora vocês precisam ir pelo mundo, vocês precisam pregar o evangelho, vocês precisam falar do amor do Pai, vocês precisam falar do meu amor, vocês precisam falar daquilo que eu já tenho mostrado a vocês, daquilo que eu já tenho mostrado e ensinado para vocês. Agora vocês precisam alcançar almas para o reino do meu Pai. Então, era essa a palavra que eu queria trazer para vocês, irmãos. Jesus, Ele quer que nós pregamos o evangelho, que nós vivamos em obediência à sua palavra, que nós venhamos obedecer ao Pai sempre e às seus ensinamentos. Amém? Então eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, que você continue ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.